pela vida dele com Deus, pelo maior sacrifício que ele deu a Deus de seu coração, mesmo morto, o nome dele continua a falar até os dias de hoje. Nós vemos aqui o segundo nome citado, Enoque. Para não confundir, Caim teve um filho chamado Enoque, mas esse Enoque é filho de Jarade. E Enoque, de tanto o seu compromisso com Deus, de sua vida com Deus, Deus se agradou tanto dele, que Deus o trasladou para o céu. Trasladou, ele subiu, foi transferido ao céu sem morrer. Olha que maravilhoso o que esse homem viveu. E ele gerou um homem que foi o mais velho das Escrituras, né? E em terceiro, nós vemos aqui falando de Noé, um homem que Deus olhou para ele, se agradou dele, e esse seria aquele que ele estaria trazendo para a nação uma nova esperança. Porque quando Deus fala com ele, constrói a arca, mas o compromisso de Noé com Deus ainda salvou a sua família, e eles puderam se multiplicar depois do dilúvio e fazer hoje nós estamos aqui. Olha que maravilhoso, um homem que foi honrado pela justiça de Deus. Nós vemos em quarto, este que foi marcante, Abraão, né? Que pela sua obediência ele marcou gerações. E nós vemos que até a quarta geração dele, depois veio Abraão, a Sara ali, também foi considerada herói da fé no versículo 11, você pode ler, porque ela recebeu do Senhor a virtude de poder conceder e dar a luz a uma criança. Olha que maravilhoso, né? Aí veio Isaac, veio Jacó, sendo citado, Raabe, porque protegeu os discípulos, acolheu os discípulos, os espias, dois espias, ela acolheu em sua casa, Raabe, os espias. E se você for olhar todos aí, de repente ele começa a falar de pessoas, às vezes, que nós nem imaginamos. A Bíblia começa a citar aqui de homens que nem imaginamos, e às vezes sem querer falar deles e querer pregar deles. Nós já conhecemos Moisés, Josué, Raabe, mas ele fala de Gideão. Gideão, ele foi usado para libertar o povo de Israel. E às vezes não vamos nem pregar sobre ele, mas foi um herói da fé. E assim os profetas são citados aqui, os profetas. Então você pode colocar aí que foi mais de 50 heróis da fé. E Gideão foi o homem que controlou os 300 homens em sua batalha, que até fazem filme aí dos 300. Foi o Gideão que controlou 50 homens valentes do lado dele. E assim por diante, no finalzinho do livro, o que diz na palavra do Senhor? Vamos lá para o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. É muito profundo. Você vê um versículo falando que esses homens e essas mulheres, o mundo não era digno de ter eles. Mas nessa noite eu quero voltar ao subtema. Quem são os heróis da fé no dia de hoje? Você foi levantado dentro dessa igreja, você foi levantado dentro da sua casa, você foi levantado lá no seu trabalho, você foi levantado na sua rua, você foi levantado numa faculdade, você foi levantado em outro bairro para sair e falar de Jesus. Então pode ter certeza de uma coisa, de Deus, Ele está olhando para você, e se você realmente está lutando
como esses homens estão lutando, indo lá, e lutando, batalhando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo sendo maltratado, você está fazendo algo para honrar o nome de Deus. Pode saber que Ele está te considerando um herói da fé, porque você está prosseguindo, está conhecendo, está lutando e fazendo algo para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que nunca é tarde para marcar sua geração. Nunca é tarde para marcar sua geração, sabe por quê? Porque simplesmente a minha filhinha recebeu o convite de terça-feira estar em um aniversário, e a mãe falou que a menina falou bem assim: cadê a minha amiguinha? Nós não vamos entregar folhetos mais junto, né, Guilherme? E eu fiquei maravilhado que até minha filha está marcando a geração dela. Pessoas não esqueceram dela, fez 9 anos agora. Por quê? Porque quando nós saímos na rua, né, Guilherme? Nós levávamos nossas crianças, elas iam na frente mesmo, e entregando folheto e falando do Evangelho. E ela deixou uma criança que lembrou do nome dela. Glória a Deus. É de ver a minha esposa pregando na igreja, e quando acabou o culto, as pessoas chegaram e falaram para ela: poderíamos ficar a noite toda ouvindo você pregando, quer dizer, ela está marcando a geração dela, pessoas estão vendo ela. E eu sei que em nome de Jesus, quando nós passarmos num lugar, nós ouvimos palavra abençoada, porque nós evangelizamos, não para dizer que nosso nome estava lá, não para dizer que a igreja fazia porque era melhor, nós evangelizamos porque nós sabíamos que tinham pessoas desesperadas, precisando de Jesus Cristo. Nós sabíamos que haviam pessoas que seriam alcançadas por uma oração, por uma palavra amiga, por um abraço. Aleluia. E o melhor de tudo, que nós sabíamos que havia famílias que precisavam da cura de Deus. Amém, Jesus. O que nós estamos alcançando no dia de hoje? O que nós estamos buscando no dia de hoje? É interessante que eu estava vendo algumas pessoas assim, elas não são evangélicas, e eles falam bem assim: os crentes, não é? Mas não julgando, mas isso também é bom quando está falando da gente. E eu vi aquela pessoa falando assim que: rapaz, você viu que aconteceu isso. Uhum. E às vezes a pessoa começa a falar e você fica parado ouvindo, e aquela pessoa quer que você fique nervosa, dá uma palavra dura, que você brigue, que você fica chateado. Aquela pessoa que às vezes pede para você responder, para te tratar mal, perguntar quem é você, o que você está fazendo. E eu lembro que eu parei assim, a pessoa virou para mim e falou bem assim: você é evangélico? Eu sou. Com muito orgulho. Sou bem. Aquela pessoa parou, saiu e foi embora. E eu não perguntei por quê. Porque simplesmente ela perguntou se eu era. E eu comecei a ver o tratamento das pessoas comigo naquele local de trabalho. E às vezes as pessoas param lá para conversar comigo, porque simplesmente querem conversar, e até mesmo para receber uma palavra. E às vezes aquele coração está tão desesperado que já chega bem assim: rapaz, eu estou revoltado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, rapaz, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí começa a xingar os outros. Aí eu pego com tranquilidade e falo assim: mas por que aconteceu isso? Aí eu começo a conversar com aquela pessoa, e naquele diálogo aquela pessoa começa a mudar. Eu fiquei um pouco impressionado que tinha umas pessoas lá que eram meio revoltadas e passavam xingando e passavam falando alto para os outros ouvir mesmo que eles estavam xingando eles e alto, e hoje está passando com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque às vezes você está no local e você não sabe que você precisa ser usado naquele local. E
quando você começa a ser usado, é dessa maneira. Esses homens, essas mulheres foram usadas para restaurar vidas, para restaurar casamentos, para restaurar adolescentes, para restaurar jovens, para restaurar adultos. E Deus te levantou nesse lugar para isso, para restaurar vidas. Você pode saber que quando você sair daqui, você vai passar do lado de uma pessoa desesperada. Aí você fala, mas eu estou precisando de uma palavra. Mas às vezes Deus cura a gente curando os outros. Glória a Deus. Deus renova a gente renovando os outros. É verdade. Às vezes nós somos libertos, ajudando a libertar a vida do outro. Às vezes nós recebemos alegria para ajudar aquela pessoa a ser feliz. E às vezes nós somos transformados porque nós ajudamos a transformar outra vida. E às vezes nós somos ajudados porque nós ajudamos o outro. E sempre, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu acho que Guilherme até também pegou algumas pessoas falando comigo, por que sempre você está alegre? Mesmo quando às vezes você recebe uma crítica, você continua sorrindo e feliz. Porque eu faço para Deus. Eu lembro no dia que nós estávamos vindo aqui, nessa rua aqui mesmo? Que eu acho que na rua de lá, que é próximo da Brasil, nós estávamos vindo. Falei, o diácono César, você estava junto nessa com o rapaz que ia se matar, que mora na serra, nós estávamos vindo tranquilamente evangelizando e indo. E nós estávamos indo, eu vi aquele cara ali, eu vi que ele estava atribulado. E ele estava vindo assim, ó, com um cigarro na mão, falei, esse cara vai fazer uma besteira. E eu vi na hora que Deus tomou o diácono César e parou ele. Ele até tomou um susto, olhou assim, aí ele olhou assim, aí quero conversar com você, sai da rua, e começou a falar com ele. Ele jogou o cigarro fora, começou a ouvir, e começou a ouvir de Deus falando e usando ele para falar com ele, para restaurar a vida dele, e de repente ele fala, foi de Deus você me parar, porque eu estava indo para a avenida para me matar, eu ia jogar na frente do primeiro carro. Que ele falou, eu moro na serra, não estou aguentando mais, estou aqui cuidando do meu tio. Meus irmãos, mesmo e que nós estejamos com muitos problemas, ainda Deus quer nos usar para libertar vidas. Deus quer nos usar para curar vidas. Não adianta querer correr, não adianta querer se esconder atrás de uma parede. Deus vai continuar nos vendo. Glória a Deus. E o principal de tudo, às vezes a pessoa que está dentro da sua casa, do seu lado, é a primeira que está precisando. É verdade, Deus. Quantas vezes eu e minha esposa conversam? Quantas vezes ela vem falar comigo de alguma coisa? Quantas vezes eu vou falar com ela? Mas às vezes o que acabou foi o diálogo. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que às vezes acaba o diálogo? É porque quando você está lendo a palavra de Deus, ela te alimenta de uma maneira tão poderosa que 24 horas você tem palavra de vida. 24 horas você tem palavra de restauração. 24 horas você tem palavra de cura, até mesmo para você. Feche seus olhos nesta hora. O que nós estamos alcançando nesses dias? Quem são os heróis da fé dessa geração? Nunca é tarde para marcar a nossa geração, nunca é tarde para alcançar o nosso alvo. Nunca é tarde para você olhar para o lado e ver que lá na tua casa, ou o seu vizinho também, ou o seu parente, ou o seu amigo, ou a pessoa que trabalha com você, está precisando desesperadamente de Jesus. Está precisando desesperadamente de uma palavra amiga. Marque a sua geração, marque a sua história. Somos pertencentes ao reino de Deus, e você pode ter certeza que o plano perfeito de Deus está sobre você.